Carol Moreira falando sobre Instinto Selvagem, um filme clássico e polêmico. Nosso primeiro encontro aqui aos sábados, em que faremos uma espécie de cineclube, digamos assim, onde a gente vai conversando a partir de um vídeo sobre... sobre um determinado filme, no caso Instinto Selvagem, de Paul Verhoeven. Beleza? Vocês assistiram? Ou espero que tenham assistido. Se não assistiram, não tem problema. Vai ser só uma conversa aqui que vai nos ajudar a compreender ainda melhor. Elevar as possibilidades do filme. Não explicar, mas elevar as possibilidades que o filme pode oferecer. Beleza? Vamos conversar? Então bora. Olá Brasil, olá vocês de casa! Hoje vamos falar de um filme que é um clássico do cinema, super conhecido, né? Ele é meio suspense, meio erótico e também é muito controverso. Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, a gente tá na campanha aí rumo a 1 milhão de inscritos, então conto com vocês. E o motivo que eu tô falando desse filme... Você aí que tá assistindo ao vídeo no YouTube, já conferiu que é inscrito também? Então se inscreve aqui no canal do YouTube para sempre receber e ative o sininho para sempre receber as notificações sobre os novos vídeos que vêm surgindo por aqui. Você que está aí na Twitch, já deixou o seu sub? Então deixa o seu sub para a gente bater a nossa próxima meta. Também confere se você é um seguidor aqui embaixo no coraçãozinho. É de graça, gente. Então vamos lá. Hoje é por causa da nova minissérie do YouTube da Netflix, que é do Modus Operandi. Sim, se você escuta o meu podcast de True Crime com a Mabê Bonafé, você já sabe que hoje estreou uma minissérie lá no YouTube da Netflix sobre as séries e filmes de True Crime, de crimes reais deles. O programa chama Além do Crime e vão ser 6 episódios, vão ser quinzenais, então entra na quarta hoje e daí daqui 15 dias, né, na próxima quarta, sem ser na próxima, na outra, entra mais um episódio. Os episódios são escritos por mim e pela Mabê, eu dirigi, eu apresentei junto com a Mabê, então assim, é meu primeiro projeto assim, um pouquinho maior que eu dirigi, então eu tô muito orgulhosa, eu editei junto com a Carol Romano alguns episódios, enfim, é um filhinho assim, meu e da Mabê, do Modus Operandi, então a gente tá muito orgulhosa, a gente convida vocês a irem lá assistir. E eu tô falando de Instinto Selvagem porque ao mesmo tempo que foi um filme muito polêmico, ele também ficou muito marcado na cultura popular, né, na cultura pop. Prova disso é que o orçamento foi de 49 milhões de dólares e a bilheteria mundial foi de 352 milhões. Mas assim, marcar na cultura popular não necessariamente está vinculado ao quanto o filme bateu nas bilheterias, né, gente? Porque, enfim, se a gente for pensar um filme como O Enigma de Outro Mundo, é um filme que foi fracasso nas bilheterias, mas que marcou um determinado tempo porque sobrepôs aquele tempo. Depois as pessoas começaram a redescobrir o filme, reassistir, enfim. São muitos casos de filme que marcam um tempo na história do cinema, mas que não necessariamente foram bem nas bilheterias. As bilheterias não é somente a bilheteria o termômetro para isso. Vezes o orçamento, foi um sucesso. E uma coisa que Blade comprova Runner, a relevância do filme é que até um criminoso da vida real se inspirou na obra para cometer o seu crime. E o exemplo que eu tô falando é visto na série Don't Fuck With Cats da Netflix, que a gente vê o Luca Magnotta, né, que ele replicou algumas coisas do filme Instinto Selvagem no crime dele, como essa parte de série aí é com a Carol Moreira. Vai lá e segue a Carol Moreira que ela vai saber melhor do que eu. por exemplo, Fura-Gelo e tal. Então, ele é como se ele estivesse fazendo um copycat do filme, assim. Assistam lá, o primeiro episódio do Além do Crime é sobre Don't Fuck With Cats e Instinto Selvagem. Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje. A gente fala da história do documentário, a gente, né, traça esses paralelos com o Instinto Selvagem, mostra onde o Luca Magnotta tá hoje em dia. Então, o link vai estar aqui na descrição, vai lá pra você ter a experiência completa e depois me conta o que vocês acharam pra gente melhorar aí pros próximos. Então vamos lá, vamos falar de Instinto Selvagem. E esse vídeo vai ter spoilers, porque eu vou contar o que o filme foi relevante, o que foi legal, o que não foi. Mas, gente, são spoilers de... Então tá aí o aviso. Tem spoiler, mas também é um filme da década de 90, né, gente? Então vambora. Um filme de 1992, então assim, o filme tem lá na Netflix também, se você quiser assistir e voltar aqui. O filme foi dirigido pelo Paul Verhoeven. Acho que não está mais na Netflix, mas está disponível na MUBI.
e foi uma mudança na carreira dele, porque até então ele era mais conhecido por filmes de ficção científica como Robocop e O Vingador do Futuro, que aliás é muito bom, eu recomendo muito. E Os dois. Robocop também é muito bom. Instinto Selvagem conta a Aliás, já falamos, né? Robocop é a história do trabalhador que morre trabalhando e que é revivido pra trabalhar mais, pra ser mais explorado. história do detetive Nick Curran, que é interpretado pelo Michael Douglas. Eu não aguento, sempre que eu falo Michael Douglas, eu tenho que cantar música. E ele tem que investigar um caso que um astro do rock foi morto na cama enquanto fazia sexo com uma mulher misteriosa. E aí, na investigação, o Nick descobre que a morte desse artista é igual ao enredo de um livro escrito por essa autora, que também é psicóloga, que é Catherine Trammell. Olha só, rapidinho. Rapidinho. Eu dei toda uma explicação sobre o cinema soviético aqui. Toda uma explicação sobre o cinema soviético. Vamos conversar agora sobre Instinto Selvagem. E nós não tivemos um sub ainda hoje. Um! Só que é um esporro mesmo. Então deixa seu sub aqui, gente. Aqui embaixo. Deixa seu sub. Contribua. Dá presente pra galera aí no chat. Use seu subprime aqui do lado. Gente, é de graça o subprime. Se você tiver Amazon Prime, deixa seu sub aqui. Isso é um esporro. Isso é um esporro. Interpretada pela Sharon Stone. E aí o Nick começa a desconfiar que a Catherine é a assassina, mas aí eles entram nesse jogo de gato e rato, aquele clássico, né? Só que aí tem muito suspense, várias reviravoltas e muita sedução. Oh yeah! Basicamente esse filme é um suspense erótico. Mas vamos entender um pouco de como funciona o universo do filme, começando por um aspecto importantíssimo, a direção do Verhoeven, né? Ele é um diretor muito gráfico, imagético, né? Ele quer que o público veja as coisas sem pudor nenhum, né? Então, o Instinto Selvagem tem muita cena de nudez, sangue, né? O filme já começa com o personagem do astro do rock lá sendo esfaqueado durante o sexo, né? Então, assim, são imagens bem vívidas, digamos. Obviamente, o filme não é pra menores de 18 anos e tudo nesse filme é meio sexualizado. E esse caráter bastante gráfico do Verhoeven tá muito inserido sob a perspectiva do maneirismo dele, né? O diretor, ele é um diretor que tem consigo muito dessas tendências maneiristas ali, que nada mais é... Opa! Valeu, Tati DGR, que ainda presenteou a galera aí. Muito obrigado pelos subs. Muito obrigado. Então vamos lá. O maneirismo nada mais vai ser que uma tendência que surge ali na segunda metade da década de 70 e que vai se estender pela década de 80 e parte da década de 90 também, e que ainda hoje é replicada de alguma forma, que nada mais é do que uma tendência que vai ter uma autoconsciência de que veio depois. O que significa isso? Significa dizer que esses autores que surgem ali na segunda metade da década de 70 e em especial na década de 80 olham para a história do cinema e especialmente ao cinema moderno e falam: opa, já fizeram tudo. O que a gente vai fazer agora? Ou seja, surge um peso da história para esses autores. A história se apresenta como um peso, como um fardo. Na medida em que não há mais o que fazer. Esse sentimento de que não há mais o que fazer surge naquele momento histórico. E aí, essa autoconsciência vai ser fundamental. E essa autoconsciência vai ser justamente o caminho da prática desses autores. O que vai fazer com que eles referenciem constantemente os filmes modernos. E Vértigo vai ser um desses filmes, por exemplo, né? Eu sempre costumo dizer pra vocês que todo filme depois de Vértigo tem um pouco de Vértigo. E especialmente quando a gente fala do cinema maneirista, dos filmes da tendência maneirista, a gente vai ver isso bastante claro, né? Só que essa referência ao antigo, essa referência ao moderno, ela não se pauta tão somente na cópia desse moderno, mas em criar algo novo a partir do que já foi feito. Como? A partir da anamorfose, ou seja, deformação da forma. Então os diretores maneiristas, eles fazem o quê?
Eles pegam Vértigo ou pegam o cinema moderno e esticam aquelas possibilidades ao máximo até que aquilo se torne deformado. Até que aquilo pelo qual estão referenciando se torne irreconhecível. Ou o reconhecimento daquilo se torna excêntrico, digamos assim. Saca qual é a questão? Essa deformação vai ser uma das características fundamentais para definir esse cinema moderno, esse cinema maneirista. E esse cinema maneirista é justamente essa estética muito particular da década de 90. Blade Runner, aqui no caso de Instinto Selvagem, um filme da década de 90, mas Instinto Selvagem, os filmes do De Palma, os filmes do Scorsese em algum grau. Saca? Então é por aí mais ou menos que... Vamos ter uma aula sobre maneirismo também no Introdução ao Cinema. Ainda não tá, mas teremos. Do meio erótico, o jeito que a personagem fala, como eles se olham, como ela amarra o cabelo, sabe? Tudo fica aquele climão. Sabe aqueles pornô que um cara vem consertar a máquina de lavar? Aquele clássico, né? Que é até uma zoeira, né? Tipo, vem consertar sua máquina de lavar e daí começa a fazer umas caras. É mais ou menos isso, assim. Tem uns momentos que é meio... tem uma hora que o Michael Douglas fala: minha mão está cheia de calos porque você terminou comigo, pra psicóloga, né? Então tem umas coisas meio erotiquinhas, assim, até demais. Hoje em dia a gente olha e fala: menos Verhoeven. Não, eu não fico menos, não. Eu acho que esse tom, ele é fundamental para construir esse erotismo, sobretudo na figura da Catherine Tramell. E outro elemento curioso da direção é como ele representa a figura feminina. As personagens mulheres dos filmes... O jeito de fazer do Hitchcock é maneirista? Não. O Hitchcock, ele é um autor ali que está muito inserido na virada do clássico pro moderno. Ele vai ser um autor fundamental na medida em que ele vai ser enxergado como fardo pelos maneiristas. É quase como o Hitchcock fez tudo. E o que a gente faz agora, depois que Hitchcock já terminou de fazer tudo pro cinema? Deles são sempre misteriosas, elegantes, né? E ele usa um recurso visual para desenvolver isso, que é deixando elas distantes. O filme tem muitas cenas... O maneirismo tem como característica uma hiperestilização. Em que as personagens femininas ficam longes, isoladas dos homens. Por exemplo, quando o Nick fala com a Roxy, que é a namorada... vamos voltar aqui. Por exemplo, cenas em que as personagens... desenvolver isso, que é deixando elas distantes. O filme tem muitas cenas em que as personagens femininas ficam longes, isoladas dos homens. Por exemplo, quando o Nick fala com a Roxy, que é a namorada da Catherine Tramell, né? Ela tá na escada, ela tá distante, ela nem chega perto, né? Quando o Nick conhece a Catherine, ela tá sentada na varanda da praia, lá fumando, ela tá longe também, né? Quando a Catherine tá sendo interrogada pela polícia, né? Tem uns 6 homens, assim, todos olhando pra ela, interrogando, e o plano dela é aberto, assim, só ela lá sozinha, sabe? Então esse recurso reforça... Saca? Isso aqui é voyeurismo. E é um voyeurismo muito Hitchcockiano, inclusive. E aí o maneirismo nessa perspectiva, né? Essa questão de colocar a mulher distante da figura masculina é justamente essa perspectiva onde o homem, personagem masculino, olha para a figura feminina sob uma maneira distanciada, portanto se colocando hierarquicamente acima daquele que observa. Ou seja, aquilo que a Laura Mulvey chama de escopofilia. O prazer no olhar é masculino, direcionado a essa figura feminina. Ele, homem, se coloca acima, com poder sobre a mulher, na medida em que ele enxerga ela de maneira distanciada. Esse é o voyeurismo. É como se ele estivesse numa torre de marfim observando sem ser observado. A grande questão é que, assim como em Vértigo, o Verhoeven, ele coloca pra gente o personagem do Michael Douglas numa perspectiva onde, quanto mais ele entra na história de Catherine Tramell, mais ele viola o seu voyeurismo. Mais ele viola o seu voyeurismo. Ou seja, quanto mais próximo ele se entrega a Catherine Tramell, mais ele abandona a sua posição voyeurística. E mais, inclusive, se demonstra que, na verdade, ainda que ele achasse que ele se mantinha distante, quem estava no controle desde o início era Catherine Tramell.
era Catherine Tramell. Ou seja, as figuras masculinas no filme, sobretudo o Michael Douglas, mas a cena do interrogatório fica bastante claro isso também, de como uma série de homens olham para ela, e a Carol Moreira mostra isso bastante clareza. Ela está num plano sozinha, enquanto os planos que mostram os homens, eles estão em grupo. Ou seja, um grupo de homens olhando de maneira distanciada e, teoricamente, com poder sobre aquela que está sendo observada sozinha. Mas ali já se demonstra que ela, ainda que seja a moça que está sendo olhada, se apresenta como uma figura exibicionista, mas que está sob controle da situação. Aqueles homens olham, buscando a segurança naquilo que se olha, mas o tempo inteiro a personagem de Catherine Tramell oferece perigo aos personagens homens, e em especial ao Michael Douglas. Ela nunca esteve abaixo deles. O homem acredita estar acima dela, mas ela nunca esteve abaixo deles. Inclusive nas cenas de sexo representadas. Ela está sempre por cima. Essa ideia do filme de tratar a mulher como um mistério, né? Uma coisa distante e até meio fria. Por outro lado, quando que o Nick... tratar a mulher como um mistério é aquilo que a gente conversou no nosso vídeo que a gente reagiu na quinta-feira. Ainda não saiu no YouTube, mas vai sair. Que a gente reagiu a Carissa Vieira. Que o homem não consegue se ver como uma figura exibicionista e, portanto, ele exibe a figura feminina. Mas a figura feminina oferece a esse homem uma ameaça de castração. E para resolver essa ameaça de castração, ele apresenta essa mulher como uma figura misteriosa e, ao mesmo tempo, resolve o mistério dessa mulher. A questão é que aqui em Instinto Selvagem, a mulher é misteriosa. Mas o homem não consegue resolver o mistério dela. Ele vai lá tentando resolver até o final, mas ao final ele não resolve o problema da mulher. Não resolve o mistério da mulher. Saca qual é a questão do Verhoeven? Inclusive, ele faz uma reversão aí da figura da Femme Fatale. Que finalmente consegue desvendar a Catherine. Quando ele transa com ela, né? Então eles estão ou super distantes, ou eles estão no maior love, né? No maior nível de proximidade física, agarrados, suados, né? Até aquela coisa animalesca, instintiva, né? Das duas pessoas envolvidas ali. E aí o Verhoeven também usa muito voyeurismo, né? Que é ficar de longe olhando os outros, né? É meio stalker, assim, né? Só que esse voyeurismo tem esse olhar atrativo, sexual. E aí tem várias cenas que o Nick segue a Catherine, observa ela trocar de roupa, fica lá desejando ela secretamente. Aí a gente tem Janela Indiscreta. Whatever. Aí a gente tem Janela Indiscreta, a gente tem Vértigo, a gente tem tudo aí. Aliás, né, maior stalker, né? Tá parecendo o cara do You. Sai fora, maluco. E essas coisas... E tem muito essa perspectiva, através desse voyeurismo, de construir essa distância. Mas a gente vai descobrindo no filme que o tempo inteiro a figura da Catherine Tramell, da Sharon Stone, no caso, ela não estava ali numa posição que o Michael Douglas acreditava que ela estava. Ou seja, ele está olhando, mas ele não está sendo visto. Não, a Catherine Tramell, ela estava sempre um passo na frente do Michael Douglas. Ela sempre sabia um passo à frente, portanto, ela se apresentava como uma figura exibicionista propositalmente. Saca? A escolha do Verhoeven de como tratar as mulheres também gerou uma polêmica sobre a representação feminina no filme. Porque a Catherine Tramell, ela é uma personagem muito marcante também porque ela é muito dona de si, né? Ela fala de si mesma com muita tranquilidade, ela fala que gosta de transar mesmo, que ela gosta de, sabe, é divertido, ela é super liberta, né? Ela não fica só em relação monogâmica. Então, assim, pros anos 90, era uma personagem feminina bem pra frente, né? Hoje a gente acha até, tipo, normal. Mas, ao mesmo tempo, tem o argumento... Hoje não é tão normal assim, não. A representação... O problema é que, assim... E isso a gente vai conversar muito na nossa aula ao vivo gratuita, que vai acontecer no dia 6, tá, gente? Então, se você quiser fazer parte da aula do dia 6 gratuita, vai lá no meu link na bio do Instagram e se inscreve. É só colocar nome e e-mail. Você já vai poder fazer parte da nossa aula gratuita, tá bom? A velha e a nova cinefilia. E como essa velha e essa nova cinefilia constrói um novo padrão de personagens, inclusive. Hoje não é tão comum assim como a Carol tá falando aqui, porque, de fato, existe uma preocupação em transformar, em dar voz às figuras femininas hoje. Mas
muito dessa representação, sobretudo na grande indústria, e portanto nos filmes mainstream, se dá em colocar as figuras femininas nos papéis que historicamente eram masculinos, tá? Não estou falando que isso é errado, mas é pobre, sabe? É uma representação pobre, é uma representação estéril. É simplesmente colocar as mulheres nas figuras que antes eram presentes de papéis masculinos, saca? Não existe uma construção histórica desse papel. Atualmente, não existe uma construção do papel feminino, do olhar feminino. Ou seja, você joga essa personagem feminina num papel que antes era masculino, mas o olhar entregue ao filme continua sendo masculino. Continua sendo masculinizável, sabe? Então temos um problema nesse contexto aqui, nessas representações contemporâneas sobre a figura feminina, né? Isso não significa que são todos. Se a gente pegar um filme como Retrato de uma Jovem em Chamas, é bastante característico como a construção daquelas personagens femininas entrega àquele filme um olhar bastante feminino ao mesmo tempo. A Céline Sciamma, inclusive, ela reverte um pouco a lógica do voyeurismo hitchcockiano a uma lógica mais feminina. O olhar hitchcockiano ele é muito masculino, enquanto o olhar da Céline Sciamma é bastante feminino também, né? Então, percebe? A representação contemporânea ela é bastante... É como se tivesse assim, tá posto na sociedade, como não é assim, né? Tá posto na sociedade que essa mudança, né? E aí o mercado faz o quê? Bom, então agora a gente tem que construir um novo padrão de consumo a partir disso. E aí eles constroem esse padrão pela essa facilidade, por esse padrão que é mais fácil de se atingir o lucro, né? Então eu pego as narrativas que já estão postas na história, que já dão sucesso, que já são fáceis de criar sucesso, e eu insiro nesse contexto a figura feminina. Nos papéis históricos que antes eram de personagens masculinos. E aí, enfim, não é necessariamente um problema, mas se a gente se contenta tão somente com isso, a gente não trabalha essa figura feminina de maneira que a história não fez, né? Argumento que ela foi um pouco hipersexualizada no filme. Por exemplo, na cena do interrogatório, em que ela cruza as pernas e ela tá sem calcinha. E aí dá pra ver a parte íntima lá da Sharon Stone. E essa cena não tava no roteiro, foi ideia do Verhoeven lá na hora. Ele pediu pra Sharon tirar a calcinha porque ela tava brilhando muito e tava refletindo na câmera e tal. Foi o que ela falou que ele disse, né? Então, se ele realmente achou que era um problema isso, ou se foi com outras intenções, não sabemos. Mas a Sharon falou, então beleza, né? Se não aparecer minha pepeca, pode... Beleza, tranquilo. Aí, né... Ficou a pepeca dela no filme, porque apareceu, inclusive num close, a pepeca dela lá. Então, assim, ela ficou chateada com razão e pediu pra tirarem da edição. Mas aí depois acho que ele conversou lá com ela, deu os migué, e aí ela concordou em deixar a cena no filme, porque tinha a ver com a personagem realmente não usaria calcinha, a personagem realmente estaria ali provocando eles e tal. Só que isso acabou pesando na carreira dela depois. Recentemente, em 2019, ela ganhou um prêmio de Mulher do Ano, não sei o quê. E aí ela subiu no palco pra agradecer, e aí ela sentou na cadeira, fez o cruzada de perna e tal, pra exemplificar que aquele momento mudou a vida dela pra sempre. Que ela não sabia que aquele momento tava mudando a vida dela pra sempre, e que a gente tem que... às vezes, esperar que pequenas coisas podem acabar fazendo isso na nossa vida. E ela disse que ela foi tratada como piada por muito tempo, né? Ela era muito vista só como símbolo sexual e tal, que nas entrevistas só perguntavam disso pra ela. Então ela diz que naquele momento ela decidiu quem ela era e quem ela queria ser. Quando isso aconteceu com ela e virou uma piada, né? As pessoas só falavam disso. E aí ela fala, né, no palco, eu fiquei toda arrepiada. Ela fala no palco, tipo, que a hora da gente saber quem a gente é agora. Né? Então ela fala muito sobre feminismo. Assim, é lindo esse discurso. Vou deixar aqui no link da descrição se vocês quiserem ver completo. E aí, pra completar a polêmica, né, o filme tem uma cena de estupro. É uma cena que já tava no roteiro, mas assim, a forma como ela foi escrita foi tratando... assim, dentro da história, era um estupro que não era nada demais. Então, não era considerado um estupro dentro da história. Tô falando da cena do Nick com a Beth, que é a terapeuta dele, que, aliás, é bizarro, que ele saía com a terapeuta, e aí ela que avalia se ele pode voltar a trabalhar ou não, mas ela saía com ele, então ela, tipo, ela não devia estar avaliando ele. Mas enfim. Enfim, na cena, eles estão meio que se pegando e tal, só que aí o Nick começa a ficar agressivo e joga a Beth contra o sofá e começa lá a, né, tentar transar com ela. E ela fica gritando, não, 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 tal. E aí,
ele penetra ela, parece, né, pela cena, e aí ela vai acalmando, e daí que ela passa a gostar. Que, inclusive, tem uma cena muito parecida com essa em Game of Thrones, da Cersei com o Jaime. Não vou dar mais spoilers que isso. Mas é uma cena que também foi muito polêmica, porque não foi tratada como estupro, e daí falaram, mas depois ela gostou. Tá, mas ela gostou depois. E se ela não gostasse depois? Você continuou penetrando a pessoa sem permissão, né? Então, assim, tudo errado. E assim, em 92 e tal, já tinham debates sobre isso, mas assim, hoje em dia, com o olhar que a gente tem hoje, a gente com certeza pode classificar que foi uma cena de estupro que depois não deu em nada, né? E foi uma cena... Foi uma cena de estupro, sobretudo na perspectiva do Michael Douglas, que, enfim, fez, mesmo ela dizendo não. Entretanto, durante o filme, a Carol Moreira, ela diz que no filme isso é tratado com normalidade, né? Como se, enfim, o filme não se redimisse daquilo que ele fez ali, como se tratasse como estupro. De fato, a cena do Michael Douglas, o que ele fez foi estupro. Mas a gente vê depois que até aquela cena ali foi premeditada pela personagem da psicóloga. Ela se demonstra ser uma pessoa calculista, que vai calculando os seus passos e tudo mais. Então, assim, estupro, ponto. Mas a função narrativa existe ali pra personagem feminina também. Cena meio que, tipo, não serviu pra nada, sabe? Não desenvolveu o personagem de ninguém e, ao mesmo tempo, ele ia estuprar a mulher pra desenvolver o personagem dele. Enfim. Na verdade, foi pra desenvolver o personagem dela, mais do que dele. Ficou um negócio meio esquisito e o... Justamente porque existe essa concepção de que ela foi... de demonstrar como ela faz coisas premeditadas, sabe? Mas foi estupro. O jeito que a cena foi feita, pareceu que era só sexo selvagem, mas foi muito mais do que isso. Então, assim, tem toda essa polêmica também. Já comentem aí se vocês lembram da cena, o que vocês acham. Vamos passar agora pro roteiro e para algumas decisões narrativas. Tem algumas coisas interessantes pra gente analisar aqui. Uma das coisas que pode tornar um roteiro bom e maravilhoso não é só o que o personagem fala, mas também o que ele não fala. É o subtexto, né? As coisas que ficam implícitas por ações, elementos, olhares, né? Um exemplo é o uso do livro da Catherine, que é chamado Amor... Perguntaram aqui, precisava ser estupro? Aí questão, se precisava ou não, eu como crítico, que estou analisando de fora, não cabe muito a mim isso. A questão ali é que ele, como é um filme erótico e tudo mais, ele usou esse artifício para construir a personagem nessa perspectiva de que ela faz tudo para premeditar as questões, né? Agora, se precisava ser estupro ou não, de repente poderia ser outra coisa, poderia ser usado outro artifício, com certeza. Fere, que é uma metalinguagem da história, óbvia, né? Como o assassinato da vítima acontece da mesma maneira que no livro, o Nick começa... Mas aí a gente fica muito no poderia, né? E aí, enfim, o poderia... A gente não pode analisar as coisas pelo que poderia, a gente tem que analisar pelo que ela é, né? E se ela é problemática como ela é, a gente vai no que ela é. É problemática e ponto. Começa a achar que tudo do livro vai acontecer na vida real. E aí a Catherine incentiva muito isso, porque ela usa as pessoas e coisas da vida dela pra escrever o livro, né? Pra escrever livros. Então, ao invés da gente ter uma cena do Nick falando, eu estou apaixonado pela Catherine e eu acho que isso vai dar errado, a gente tem uma cena da própria Catherine falando que tá escrevendo um livro sobre um detetive que se apaixona pela garota errada. Aí você pensa, garota errada, vai dar ruim. E também é pelo subtexto que a gente percebe o quanto a Catherine consegue mexer com a cabeça do Nick. Por exemplo, no início do filme alguém fala que ele não bebe há meses. E depois que ele começa a investigar esse rolê, ele começa a beber. A gente tem cenas dele bebendo. Então, tá vendo? Uma ação mostra muito mais do que ele falar, meu Deus, essa mulher me deixa louco, né? E também a gente tem todo o espelhamento da identidade dos dois, né? Que é comum em personagens que tem a relação muito densa e tal. E a gente vai vendo que conforme o Nick vai se envolvendo com a Catherine, a personalidade dele começa a meio que parecer um pouco com a dela. Então, quando a Catherine tá sendo interrogada no começo do filme, ela tá fumando e alguém fala pra ela parar de fumar. Daí ela fala, vocês vão fazer o quê? Vocês vão me prender, né, por fumar? Mas aí, mais tarde no filme, o Nick
é tido como suspeito por assassinato de um colega lá, e aí quando ele tá sendo interrogado, ele faz a mesma coisa. There's no smoking in this building, Detective. What are you gonna do, charge me with smoking? Daí a gente tira que o personagem tá tão imerso na relação com a Catherine que começa a reproduzir o jeito dela de agir. Durante o filme a gente descobre que o Nick se culpa muito por uma operação policial que tinha acontecido faz tempo, que deu errado e tal, e que ele acabou matando uns turistas. Mas não é difícil de mexer com a cabeça do protagonista, ele tem um comportamento bastante impulsivo. Não é difícil, mas ela tem a consciência disso, e é por isso que ela se põe nessa figura exibicionista que tá sempre um passo à frente dele, né? Inocentes, né, sem querer. E aí, num ponto mais perto do clímax do filme, um amigo dele questiona por que ele tá insistindo em ficar com a Catherine, que vai dar merda, não sei o quê. E aí ele fala assim, você tá querendo se matar por causa daqueles turistas? E aí a gente pensa, será que o Nick se atraiu pela Catherine porque ela é bonita e a Sharon Stone gostosa, whatever? Ou será que ele realmente tá com um desejo de morte, né? Ele tá se aproximando do perigo de propósito. E assim, os pais da Catherine e o ex-marido dela morreram. Então, ele pode também ter se atraído por ela por achar que a Catherine entende ele, entende o luto, né? Ou por achar que perto dela ele podia morrer porque ele se sente tão culpado. E assim, nada disso tem resposta, né? O mais legal é justamente não ter. Mas olha só quantas camadas esse filme tem. E assim, isso você pode observar em vários outros filmes também, né? E o próprio espectador pode ir desvendando ou acreditando numa coisa ou em outra. Outro mérito do roteiro e da direção é a construção do suspense, porque esse filme, gente, ele sabe dar as pistas certas, nas horas certas, e a gente vai ficando cada vez mais intrigado e curioso. Uma das cenas do filme que é mais, assim, angustiante é a cena que o Nick tá transando com a Catherine pela primeira vez. E ela causa angústia porque ela foi filmada do mesmo jeito que a primeira cena do filme, em que a assassina misteriosa tá matando o astro do rock. Então, as duas cenas são filmadas parecidas, então a progressão dos planos, a posição dos personagens, dos acontecimentos, vai te deixando nervoso, porque você fica falando, peraí, será que ela vai matar ele? Será que ela vai matar ele? Daí ela pula em cima dele, e aí a câmera desce devagar. E aí demora pra câmera descer pro público ficar. E aí, matou ele? Não matou? E aí não matou, né? Ele tá bem. Mas olha só como a cena te colocou medo, porque já tinha preparado isso antes, né? E tem outra coisa legal. E percebe aquilo que eu tava dizendo pra vocês, ela tá sempre por cima, né? Ela nunca tá por baixo, em todas as situações. Que na última cena do filme, a gente pode se dizer que tem uma arma de Chekhov, que é um recurso narrativo super usado no audiovisual, e é um princípio que diz mais ou menos assim, se no início do filme aparece uma arma, sei lá, em algum lugar, até o fim do filme essa arma tem que ser usada, essa arma tem que ter uma relevância ou atirar em alguém. Basicamente a ideia de que tudo tá ali por um motivo, né, o objeto, uma fala, um personagem, né, qualquer coisa que aparece em um momento do filme tem que ser útil ao restante do filme, né. Então, no Instinto Selvagem, isso acontece com o fura-gelo. Fura-gelo é o negócio de quebrar gelo, né? Que eles usam lá, que é bem americano, pelo visto, isso. A gente sabe que foi usado um fura-gelo pela assassina lá. Então, a arma de Tchaikovsky, ela vai ter uma importância nesse sentido, mas a grande questão da arma de Tchaikovsky é justamente que seja um objeto, um acontecimento, ou alguma coisa específica que seja de fato específica. O que eu quero dizer com isso? Então, se eu filmo uma arma, por exemplo, eu abro uma gaveta e nessa gaveta tem uma arma. Não é como se tivesse um lápis, uma banda de papel, não, é uma arma. Então, se tem uma arma naquela gaveta e a câmera deu ênfase para essa arma que tá nessa gaveta, não é como se ela estivesse ali só porque ele abriu a gaveta e fechou. Ela vai aparecer em algum outro momento na história. Saca? Então essa é a arma de Chekhov. É justamente essa perspectiva onde um objeto específico demais, se ele aparece, ele vai ter que retornar. Tem um caso, por exemplo, em Um Lugar Silencioso. Né? Nem é um filme que eu gosto tanto, mas tem uma cena bastante legal com relação a isso, que é quando o diretor ele dá ênfase a um prego nas escadas ali pro porão. Ele dá ênfase a esse prego e não acontece nada. Mas, pô, ele deu ênfase nesse prego. Esse prego vai voltar a aparecer em algum momento. Sabe? Então, essa é a arma de Chekhov. No caso de Instinto Selvagem, a gente tem o fura-gelo. Só que, assim,
esse fura-gelo ele já é apresentado enquanto arma desde o início, sabe? Ela já mata sua primeira vítima desde o início sob essa ameaça, sob essa arma, né? Ela vai repetir esse ato depois. Então, enfim, é um pouco diferente, né? Do começo do filme, mas tem outro, porque tem uma cena mais pro meio que o Nick e a Catherine estão no apartamento dele e ele pega um fura-gelo pra ficar usando e tal enquanto eles conversam. E no final do filme, quando eles estão transando no apartamento dele, a câmera desce e revela o quê? Um fura-gelo. E aí a gente tem um final aberto. Será que o Nick deixou o fura-gelo ali como garantia se ela tentasse atacar ele? Ou será que ele já se espelhou tanto na identidade dela que ele queria fazer a mesma coisa do livro e matá-la? Ou ainda, será que a Catherine viu onde ele guardava o fura-gelo e daí ela deixou ali escondido pra usar contra o Nick? Né? Então é assim, um pequeno objeto do roteiro no fim do filme faz a gente ficar aí com várias perguntas e nenhuma resposta. Então é um elemento do filme que eu acho muito legal. Agora eu queria falar de... Eu não acho que é tão aberto assim esse final. Eu acho que é um final bastante fechadinho mesmo. E até muito legal esse final. Na medida em que, enfim, nós temos o fura-gelo como essa arma de Chekhov, como a Carol Moreira mesmo disse. E nós temos uma personagem que é uma femme fatale, que se apresenta nessa condição exibicionista que a gente estava conversando até agora. Ou seja, para ser vista, ela se apresenta para ser vista, ela quer ser vista, ainda que o personagem do Michael Douglas tente ver ela de maneira distanciada, ela sempre se aproxima e coloca esse personagem em perigo constantemente. Só que ali pro final do filme, a gente vê que essa relação ela tá cada vez mais se aproximando, cada vez mais intensa. A grande questão, a única coisa que a gente não sabe até aquele momento é se, e por isso que esse final é tão relevante. Aqui que tá a grande relevância desse final. É que a gente não sabe se essa intensidade na relação desses dois, ela é unilateral, ou se os dois estão nessa relação de maneira, tipo, vamos junto, sabe? Se é só o Michael Douglas que tá intenso ali, quer continuar ali intenso, ou se a Sharon Stone também quer, ou se ela só continua só manipulando ele, saca? E aí, a escolha, isso aqui é muito importante, tá, gente? Presta atenção nisso. A escolha do fura-gelo, a escolha de se utilizar do gelo para construir essa relação entre esses dois é muito importante. O fura-gelo como arma e o gelo como aquilo que a arma atinge. Preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Porque nós estamos tratando de uma relação que é inconsistente. Nós estamos tratando de uma relação ali problemática. Uma relação que tem tudo para ser efêmera. Não só por eles largarem um ao outro, mas por um deles morrerem, né? Por conta de todos os acontecimentos. Inclusive morrer por causa do fura-gelo. Agora, essa relação bastante destrutiva, né? Agora, percebe que nós estamos tratando, portanto, de uma relação líquida. E de uma personagem líquida, que eu digo, essa efemeridade e tudo mais. E essa personagem, ao longo da história, nos demonstra que ela não quer relações sólidas. Não quer relações sólidas. Quanto mais próximo ela se relaciona de maneira sólida com o personagem, ela vai lá e mata esse personagem. E o final daquele filme é justamente isso. Ela pergunta pro personagem do Michael Douglas: e aí? O que a gente vai fazer agora? Vocês lembram disso? E aí? O que a gente vai fazer agora? E ele responde: a gente pode continuar transando, etc e tal, ter filhos e etc e tal. Quando ele fala ter filhos, ela começa a baixar a mão para pegar o que estaria debaixo da cama. Ou seja, não quero nada sólido, filho. Esquece. Não quero ter filho, não quero relação sólida, não quero nada disso.
Mas aí ele logo em seguida fala, ou podemos continuar só transando. É quando ela abandona o que está debaixo da cama e vai ficar com ele. O que demonstra pra gente que há sim uma intensidade por parte dela, mas ela não quer relações sólidas. Ela quer continuar quebrando o gelo. Ela quer continuar quebrando o gelo. E se ele se demonstrasse ser a pessoa que quer o sólido, é picador de gelo nele. Sabe? Então eu acho que é bastante direto ali a perspectiva. Ela queria matar ele se ele quisesse relações sólidas. Se ele quisesse manter uma relação sólida. Ela não quer isso. Uma coisa bem interessante, porque tem um gênero no cinema italiano que se chama giallo. E essa palavra significa amarelo. Mas, gente, um gênero de cinema amarelo? Sim e não. Na verdade, esse nome... A gente conversou sobre giallo quando a gente falou sobre cinema slasher, lá quando a gente reagiu ao Refúgio Cult e o Felipe Barbosa. Veio porque tinham uns livros baratinhos, né, que as capas eram sempre amarelas. E esses livros falavam de temas como mistérios de detetive, suspenses psicológicos, às vezes sobrenaturais, muitos crimes e tinha muita coisa de sexo e erotismo. E aí o cinema começou a fazer filmes que tinham esses temas que ficaram conhecidos como giallos. Então assim, você já deve ter entendido porque estou falando de giallo nesse vídeo, né? Se foi de propósito ou não, a gente não sabe, mas Instinto Selvagem tem uma vibe muito giallo, não é? Coloca aí se você concorda. E como vocês podem imaginar, o filme foi muito polêmico, né, em vários aspectos, seja pelas cenas de sexo, seja pela pepeca, seja como eles trataram as mulheres, enfim, várias coisas. Mas uma coisa que pegou mal pro filme foi a representação negativa da bissexualidade. No filme a gente tem a personagem da Roxy, que é meio que a namorada da Catherine, né, e ela se mostra super possessiva, ciumenta, né, ela fica ameaçada pela conexão da Catherine com o Nick. E assim, gente, primeiro um comentário, assim, não é bizarro que a Catherine e a Roxy são iguais? Tipo, é o mesmo estereótipo, duas mulheres, branca, magra, loira. Será que foi de propósito pra mostrar como a Catherine é meio egocêntrica e narcisista? Ou foi só um elenco mal feito, né? Um casting meio ruim? O que vocês acham? Foi proposital e isso tá bastante ligado... Pelo menos acredito que foi bastante proposital. Tô aqui sendo enfático, né? Mas isso tá bastante ligado ao Hitchcock, tá? Que é justamente essa perspectiva da figura das duas mulheres. E, sobretudo, das duas mulheres loiras. Isso tá em Vértigo, isso tá em Marnie, isso tá em vários dos filmes do Hitchcock. É essa perspectiva... Não é só padrão estético, não. Existe uma questão ali desse maneirismo hitchcockiano. A gente pensar no Vértigo do Hitchcock, que nós temos a figura da Madeleine, que é uma mulher loira, que o personagem do James Stewart observa de maneira distanciada para ela, mas que depois a gente descobre, tão como Instinto Selvagem, que na verdade Madeleine estava ali para ser vista. Então nunca houve distanciamento. Ela estava ali porque de maneira exibicionista. Ela não estava ali sendo vista sem saber, né? E aí a segunda parte, ela ressurge enquanto Judy Barton. Uma outra mulher loira. Apesar de ser ela mesmo, a Madeleine, uma outra mulher loira. Então está bastante... É frequente na obra do Hitchcock essa figura da mulher loira que retorna, sabe? E isso o Verhoeven brinca aqui. É por isso que ele usa a mulher loira com a Catherine Tramell, e ele representa a figura da Roxy também como essa mulher loura. Tanto que, na primeira parte do filme, vocês podem ver que ela vai se apresentar ali descendo as escadas como Catherine. Depois ela nega que é a Catherine, mas o primeiro contato que a gente tem é com a Roxy. Ou seja, a primeira mulher loura. Falsa. Tanto quanto Madeleine era falsa, não era a verdadeira. A verdadeira é Judy Barton. E depois a gente descobre Judy Barton, a segunda mulher loira. Saca? E inclusive depois, a primeira mulher loira, a falsa, a que não era a verdadeira, ela aparece novamente enquanto ameaça pro personagem do Michael Douglas, lá na cena de carro, lembra? Então existe um caráter proposital aqui. Essa figura das duas mulheres loiras que entram em conflito psicológico com o personagem masculino.
Isso fica tão extremo que ela persegue o Nick e tenta atropelar ele, mas acaba batendo o carro e morre. Então, além da Catherine ser bi e da Roxy ser bi ou lésbica, né? A gente Não, é claro que existe um padrão estético nisso tudo, gente, mas esse padrão estético está desde Hitchcock, que é justamente essa perspectiva dessa mulher loura, ou essas duas mulheres louras construírem esse padrão estético, né, de uma mulher misteriosa e tudo mais, tá? É ver que, por exemplo, até a figura da detetive que a gente tá vendo aqui, da psicóloga, melhor dizendo, que a gente tá vendo aqui, é uma figura que veste a peruca loira. Percebe? A gente tem a figura da Catherine Tramell, a gente tem a figura da Roxy e a gente tem a figura da psicóloga que veste a peruca em determinado momento. E se apresenta também como essa outra ameaça misteriosa, que vai inclusive confundir em determinado momento o espectador como sendo ali a resolução do problema do filme. Naquela mulher. Percebe? Que existe uma questão com essa mulher loira no filme, que está lá desde Hitchcock, mas que se constrói a partir dessa figura misteriosa na mulher loira. Isso é histórico, a gente não tá só em Instinto Selvagem, não. Vê o David Lynch. Vê os filmes do David Lynch. Estrada Perdida, por exemplo. Como a figura da mulher loira representa a Patricia Arquette no filme. Como representa essa figura da mulher misteriosa e tudo mais. Não tá só em Instinto Selvagem. O Hitchcock ele estabelece isso de certa forma e vai sendo replicado ao longo da história, sobretudo nesse cinema maneirista. A figura da mulher misteriosa nessa mulher loira, sabe? A gente tem a Beth, que também é bissexual. E no David Lynch, não só com a Patricia Arquette. Vê o Cidade dos Sonhos também, a Naomi Watts. No fim, era a grande culpada pelos assassinatos. Então, no desfecho, é dito que a Beth era tão apaixonada e obcecada pela Catherine, que elas tinham tido um relacionamento antes, que ela decidiu replicar os crimes do livro para incriminar a mulher e destruir a vida dela. E no fim, a Beth também morre. Então, assim, ficou uma representação, digamos, um pouco complicada dessas duas personagens LGBT, como elas sendo malucas, obsessivas, vingativas, né? Então, assim, já dá pra gente ver que o Verhoeven e o roteirista, o Joe Esteras, eu não sei como fala o nome dele, eles tiveram muito problema pra definir o tom LGBT do filme, né? E o grande exemplo disso é que o Verhoeven queria muito botar uma cena de sexo explícita entre a Catherine e a Roxy. Mas o roteirista se recusou a escrever, porque ele falou que ia ser muito apelativo e sensacionalista, que não ia adicionar nada na história, que ia ser só aquela coisa pra agradar fetiche, né? Pra agradar homem que tem fetiche em sexo lésbico. E aí, se vocês viram o filme, vocês sabem que não tem essa cena, eles não gravaram. E algum tempo depois, o Verhoeven falou que o roteirista estava certo e pediu desculpas. E assim, gente, esse vídeo já está enorme, mas assim, eu preciso contar umas fofocas dessa produção pra vocês, que assim, nem era pra estar nesse vídeo, mas a gente achou tão legal essas fofocas que, né? Uma pequena fofoca aqui pra vocês. Então vamos lá, o Michael Douglas, ele foi escalado primeiro, e ele já era um ator super renomado, estabelecido, famous. Mas assim, eu queria parar de novo pra ver se vocês agora no chat aqui compreenderam um pouquinho essa questão dessas mulheres loiras. Isso é importante, tá, gente? Porque isso é histórico do cinema. A Laura Mulvey, ela fala muito sobre a perspectiva da escopofilia, mas é importante que a gente discuta como a figura feminina ela é representada ao longo da história, né? E como que os maneiristas eles apropriam na figura da mulher loira essa figura do mistério que precisa ser desvendado. A diferença é que, enquanto Hitchcock ele desvenda o mistério da figura feminina, o resultado é o desvendamento da figura feminina, que tem como resultado, algumas vezes, a redenção dessa mulher, ou, em outros casos, a punição. Então, por exemplo, se a gente vê Marnie, a mulher ela se redime. Se a gente for ver Vértigo, a mulher é punida pela sua submissão e pelo seu mistério, né? Então a gente tem uma diferença. Agora, se a gente for ver, no caso do Instinto Selvagem, por exemplo, a mulher, o mistério dela não é desvendado. Ela não é acusada de assassina. Ela faz os atos e ela não é assassina, no final.
Ou melhor, criminalmente não é a assassina. Né? Então, percebe que a figura feminina ela vai sendo construída como essa figura misteriosa e tudo mais. E sobretudo, e isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Olha só, essas figuras constantemente são filmadas de costas para mostrar esse cabelo. A primeira cena da Catherine Tramell é ela sentada olhando para o mar de costas. Porque o primeiro contato que a gente tem com essa mulher é ela de costas, o que demonstra uma posição masculina de distanciamento, que consegue olhar sem ser visto, porque ela tá de costas. E esse contato imediato com o cabelo. Então o Hitchcock, por exemplo, filma em close muitas vezes esses cabelos de costas. O coque e tudo mais. O Verhoeven filma isso também. Percebe? E se a gente for ver a Céline Sciamma, olha isso, olha a cena de Retrato de uma Jovem Chamas, coloca isso pra assistir depois. A primeira cena que a personagem da Heloise, a personagem da Marianne, olha pra Heloise, que é a figura que vai ser pintada, a Marianne, a morena, vai pintar a Heloise, que é uma loira. Mas a primeira vez que a Marianne vai olhar pra Heloise, que é aquela que vai ser a musa da sua pintura, e que, portanto, ela precisa observar ela constantemente para depois pintar às cegas, porque ela não pode pintar olhando para ela, né, por conta do contrato e tudo mais, ela não pode saber que está sendo pintada. Mas a primeira vez que ela olha para ela é de costas, a Heloise está usando um capuz, ela vai andando de costas, a Marianne olhando para ela, esse voyeurismo, ela vai andando e aquele capuz vai mexendo até que aquele capuz cai. E quando aquele capuz cai, é o cabelo loiro da Adele Haenel, né? A personagem Heloise, com o coque ao estilo Hitchcock. O coque ao estilo Hitchcock. A cena é maravilhosa, mas ao contrário da perspectiva hitchcockiana, a Céline Sciamma, ela reverte a perspectiva do olhar. Ela entrega o olhar do filme a um olhar feminino. Entretanto, ainda assim, se a gente pegar o Retrato de uma Jovem Chamas, a gente vai ver que a primeira parte do filme, a Marianne olha para a Heloise de maneira bastante acadêmica, regrada. Ela olha para fazer o quadro. Existe uma estética na maneira de olhar que vai mudar na segunda parte na medida em que ela não vai mais estar olhando de maneira distanciada e ela vai se aproximar. Ou seja, lembra que eu disse pra vocês que na perspectiva do voyeurismo, quando o personagem que se mantinha antes à distância, ele se aproxima, ele se coloca em perigo? É isso. Marianne, quando passa a olhar de maneira próxima para Heloise, ela se põe em perigo. Mas o perigo aqui não é o perigo de morte, etc e tal. É o perigo de se apaixonar. É o perigo de se apaixonar. E ela se apaixona. E essa paixão é um perigo para elas. Porque existe toda uma sociedade que, voyeuristicamente, ainda que não esteja presente no filme, olha para aquela relação como uma atrocidade. Então, a proximidade de Marianne com Heloise se apresenta como um perigo para aquelas duas personagens. Porque elas romperam com a lógica voyeurística do distanciamento do olhar que elas tinham antes. Percebe? Quem não assistiu o Retrato de uma Jovem Chamas também, assistam pra ontem. Whatever. E o estúdio fazia tudo pra ele se sentir super confortável. Só que aí o Verhoeven queria que esse fosse o primeiro filme mainstream de Hollywood a ter uma cena de um personagem homem pelado com a genitália ereta e visível. Aí o Michael Douglas mandou ele pastar, né? E falou assim, não, eu só assino o contrato se tiver uma cláusula que fale que não vai ter essa cena. E aí, beleza, tiraram a cena. E eu tive um professor na UERJ que ele costumava fazer uma provocação que é bastante interessante. Ele dizia o seguinte: quando a genitália feminina aparece, é erótico. Quando a genitália masculina ereta aparece, é pornô. Por que isso é bastante interessante? Porque tá muito ligado ao que a Laura Mulvey traz pra gente.
que é essa perspectiva onde o homem não consegue enxergar em si, na sua figura, uma figura exibicionista. Ele não consegue olhar para o seu semelhante como uma figura exibicionista. E, sobretudo, quando essa figura exibicionista tá ali, abertão, né? Pra amostra. E aí, o que ele faz para resolver esse problema? Ele apresenta a mulher como essa figura fetichizada. Ele apresenta a mulher como essa figura fetichizada. E aí, como a mulher está com a figura fetichizada, claro, isso traz, mais uma vez dizendo, essa ameaça de castração. Que nada mais é do que esses problemas do pecado original, na figura feminina também. Então toda a problemática com a figura feminina aqui ainda presente para o homem especificamente. Psicanalítico isso. Né? E para resolver essa ameaça de castração, mais uma vez, o homem oferece à mulher como uma figura fetichizada ou um mistério a ser respondido. Que vai ter como destino essa figura a punição ou a redenção, aos olhos do homem. Mas saca como a provocação é legal? É interessante. O Michael Douglas se desentendia com frequência com o roteirista, o Joe, e fez com que ele tirasse que o personagem dele também ia ser bissexual, gente. Eu acho que o Verhoeven tá um pouco obcecado com pessoas bissexuais, né? Mas enfim, aí daí pra definirem a atriz principal também foi tenso, porque as cenas de sexo não teriam dublês. Todas as cenas foram filmadas com os próprios atores, com o protetor genital e tal. E muitas atrizes não se sentiram confortáveis com isso, né? E ainda mais ficar pelada ali naquela situação. Então, 13 atrizes recusaram o convite. E aí, a Sharon Stone entrou na parada. A Sharon Stone é 14ª e virou o ícone, né? E o Michael Douglas não curtiu muito a escolha dela no começo, porque nessa época a Sharon ainda não era super famosa. E ele achava que, como o filme ia ser muito polêmico, era preciso 2 atores de peso para atraírem a bilheteria e para garantir... Assim, se o filme fosse mal recebido, eles iam dividir a treta, sabe? Então, assim, por causa disso, o Michael Douglas encheu o saco. Ele foi muito difícil durante as gravações. A Sharon já contou em entrevistas que ela e o Michael Douglas nunca conseguiram se aproximar. Tipo, tinha sempre uma tensão, uma coisa estranha entre eles, ali nos bastidores. E ela disse que isso acabou sendo bom pro filme, porque a sensação de estranhamento entre os personagens e tal fez com que a interação deles ficasse melhor, né? Ficasse hipnotizante e tal, mas ela falou que, assim, na vida real era um inferno. E como a Sharon era iniciante e ela não tava contracenando com a pessoa mais agradável do mundo, né? Ela ficava muito nervosa às vezes, né? Principalmente no começo das gravações ali. E ela não conseguia atuar tão bem quanto ela atuou no teste. O Verhoeven até pensou em trocar a atriz e tal, mas ele falou, não, ela precisa de um carinho, né? De ser guiada, de uma direção, né, Verhoeven? De um diretor e tal. Então ele foi super paciente com ela, ele dava dicas, ele ensaiava com ela antes da gravação e tal. Só que é óbvio que o diretor tava então investindo muito tempo na Sharon, né? Então ele tava ocupado. E aí, ele deixou o Michael Douglas meio de lado porque ele pensou, bom, o cara é ator de Oscar, super experiente, entendeu? Ele vai entregar uma performance boa, eu dirijo ele ali na hora, tá show. Então ele ficou com o quê, ó? Dor de cotovelo. Bobão. Como diria Caio Ribeiro, bananão. Ele se sentiu negligenciado no set, como se tudo fosse sobre a Sharon. E aí ele chegou a ter discussões, assim, super tensas com Verhoeven nas gravações. Tem vários membros da equipe que falaram que eles tretavam muito. Enfim, essas foram as fofocas que eu precisava falar pra vocês, porque eu achei maravilhosas. Coloquem aí qual foi a melhor Muito triste, né? Tadinho do Michael Douglas. Muito triste. fofoca. Qual foi a coisa mais interessante que você relembrou sobre o filme? Se vocês vão querer reassistir ao filme lá na Netflix, e por favor, entrem lá no YouTube da Netflix. A gente vai deixar o link do nosso vídeo aqui do Modus Operandi, né? Que o nosso programa é o Além do Crime. E assim, me deem esse biscoito, gente. Minha primeira direção, assim, abertamente para o mundo. Eu tô muito feliz, a gente tá muito orgulhosa desse projeto. E é isso. Um beijo e até mais. Tá aí. Sigam a Carol Moreira. Assim, não... Eu tô falando pra vocês seguirem a Carol Moreira, né? Vocês já devem conhecer ela há anos. E curtiram o vídeo?